Na semana passada nós mostramos a primeira parte de uma história de 4 amigos que há 21 anos atrás fizeram uma viagem inesquecível pelos caminhos de Cristo. Agora nós vamos mostrar a segunda parte dessa viagem. Fique conosco. Vocês foram até onde Jesus foi crucificado? Tem toda a Via Crucis, né? Que é a Via Dolorosa, com 14 pontos de passagem. E nós fomos todos esses 14 pontos. Inclusive, nós temos foto, nós 4, ajoelhados no Santo Sepulcro. Eu vou fazer uma rebobinada só sobre a questão da igreja aí. Nós somos no Gólgota. O Gólgota é um morrinho de 3 metros. Nos filmes que a gente assiste sobre a vida de Jesus, as cruzes, as 3 cruzes, os 3 ladrões, ficam no alto de uma montanha. Né? Aquilo é uma romantização. O Gólgota é um barranquinho de 3 metros, e onde a Igreja Católica é exemplo de todos os pontos marcantes da vida de Jesus, ela, de uma certa maneira, se apropriou, se acercou. Então, todos os sítios históricos onde tem um registro da passagem de Jesus, a Igreja Católica, de uma certa maneira, tendo-se como a Igreja universal e única, se apropriou. Mas nós falamos muito até agora, eu queria só rebobinar uma coisa para você, Almir. Sim. Todas as pessoas que estão participando desse meeting nosso aqui, eles são fundadores do Espaço de Anchieta, um projeto que a gente desenvolveu aqui. Hoje, me lembro disso. A pessoa vem lá de todas as partes do Brasil e anda no calçadão da Praia da Costa. Para a pessoa que mora em Vila Velha e anda todo dia no calçadão da Praia da Costa, aquilo é só uma caminhada aeróbica. Mas a pessoa que vem aqui andando no calçadão da Praia da Costa, dentro do Espaço de Anchieta, ela anda compenetrada, porque ali existiu, ali foi a passagem original daquele vulto histórico. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o simbólico, o homem é um animal simbólico, nós precisamos disso, de representações. Nós vamos andar os caminhos de Jesus pela força dessa referência que Jesus é para nós, né? O grande mestre, o cara que fez a divisão na cronologia do mundo ocidental, existe antes e depois dele. Nós fizemos uma viagem tanto para fora, conhecendo aqueles sítios históricos, quanto para dentro da nossa introspecção e principalmente pelo que ela nos proporcionou durante 4 dias, de convivermos estreitamente e cimentarmos uma relação muito sólida que certamente vai se estender pela vida fora. Nós estávamos caminhando em volta do Mar da Galileia quando a gente se deparou com um resort atrapalhando o caminho. Então o Lucas perguntou a um pescador, um sujeito que estava lá na beira do lago, se não tinha uma passagem por ali. Vigia. Aí o cara respondeu para ele, olhou para nós, achando a gente exóticos, sabe? Ele falou o seguinte, que há muitos e muitos anos atrás, tinha um cara que andava sobre as águas ali, que a gente podia tentar também. Almir, é importante dizer o seguinte, as 3 religiões monoteístas, todas vieram de Abraão, e o judaísmo, para o judaísmo, Jesus foi apenas um rabino judeu, mas ele não preencheu todas as exigências para ser o Messias. Porque o povo de Israel estava pensando que viria um Messias forte, um rei com muito exército, com muita força, ia libertar, ia assumir com os árabes, e veio um cara descalço, filho do Zé Carpinteiro, andando e pregando, amai-vos uns aos outros. Aí ninguém acreditava. Então, é por isso que hoje, até hoje, os judeus, no judaísmo, eles estão esperando o Messias. O importante é entender o seguinte, Roma era os Estados Unidos da época, do ponto de vista de dominação. Então, a religião que Roma escolheu para institucionalizar como a regra da relação social e política do Império foi o cristianismo, porque ele estava uma condição incontrolável em Roma. Então, eles instituíram o cristianismo como um modelo político, tanto assim que a história dos primeiros, o cristianismo verdadeiro enquanto uma religião de amor ao próximo, ela começa a se fossilizar prematuramente, porque Roma instituiu isso. E depois, em nome do cristianismo, se matou gente, se queimou gente nas fogueiras, se perdeu um pouco a conexão com a essência do cristianismo, que é o amor ao próximo. Entendeu? Quem resgata isso 1.500 anos depois foi Martim Lutero. E aí já é outra conversa, né? Porque, mas, na verdade, o que importa
fundamentalmente essa mensagem que fica, né? De amar o semelhante. Nesse aspecto, Almir, você vai perceber que se a gente não retomar para uma perspectiva espiritual da sociedade, política nenhuma vai resolver. Nenhuma vai resolver. Esquerda, direita, alto e baixo, ninguém vai resolver. Se a gente não retomar a perspectiva espiritual. Um resumo da Bíblia. A Bíblia foi escrita em mais ou menos 1.500 anos por mais de 40 pessoas diferentes, com profissões e cenários diferentes, em épocas e até níveis sociais diferentes. E depois foi reformulado, teve os evangelhos apócrifos, teve aqueles que a Igreja Católica resolveu considerar, outros não. Então, a Bíblia é como o Martinho Lutero fala. Você falou em Martinho Lutero, agora eu lembrei dele, ele falava o seguinte, Martinho Lutero, não sou da idade dele não, quase, mas é o seguinte, ele falava o seguinte, cada um lê a Bíblia do jeito que quer, interpreta do jeito que quiser. Era a filosofia do Martinho Lutero. E você vê no Novo Testamento, matar pessoas era normal. Já no Novo Testamento, Jesus veio falar para amar uns aos outros. Diga não à violência. Era algo totalmente diferente do que os judeus esperavam. Certo. O que o Eustáquio acabou de colocar aqui, que foi instituído, né, por Roma, o cristianismo, como uma forma de fugir daquelas revanches eternas, né? Código de Hammurabi, essas coisas, né? Lei do talião, olho por olho, dente por dente. No nosso planejamento, o que eu fiz? Era pegar... Eu tinha que saber como é que era Israel hoje, Israel e Palestina, como é que era 2.000 anos atrás e como a Bíblia contava isso. Então, nas minhas pesquisas, que depois acabou ajudando a fazer o livro, por exemplo, aqui de cima nós estamos no Monte das Beatitudes. Aqui embaixo é o lago de Genezaré, o Mar da Galileia, que é um lago. Então, eu tentei posicionar do seguinte, o que acontecia? Por exemplo, quando nós chegamos em Nazaré, que era uma cidade de 30, 40 mil habitantes hoje, mas lá na época de Jesus já era 300. E lá só moravam pessoas que eram operárias. Aí muitas vezes falam, não, mas o José não era exatamente um marceneiro, porque o termo que classificava em hebraico José significava que ele podia ser marceneiro ou podia ser operário da construção civil em geral. Até porque naquele tempo era menos madeira. A casa de José era toda escavada numa rocha. Naquele tempo, Nazaré era só de casas escavadas em rochas. Em cada local que você chegava, você não só sabia a história turística daquele ponto, como você sabia a história religiosa também, com 4 visões diferentes nossas e, coincidentemente, 4 visões dos apóstolos que escreveram os livros que a Igreja Católica usa. Nós percorremos os passos de Jesus juntos, sabem que nós somos irmãos e que Deus nos reuniu para que nós pudéssemos viver essa história e estar aqui hoje contando essa história, porque o acaso não existe. Sim, porque as pessoas, de uma maneira geral, veem o mundo como uma competição muito grande, não como uma grande irmandade, né? Os conflitos políticos, conflitos religiosos, conflitos de poder, né? Inclusive, nós estamos assistindo isso claramente no momento em que a humanidade deveria estar toda irmanada em torno de uma doença que acomete a todo o planeta, a toda a humanidade. Jesus, há 2021 anos atrás, já mostrava que só o amor é capaz de mudar a humanidade. Não existe outro caminho para que a humanidade possa encontrar a felicidade plena. Uma viagem como essa são várias lições, vários aprendizados, várias reflexões, né? Isso deve ser uma grande riqueza de informações, além dos momentos que vocês estavam atravessando aquela região extremamente delicada, né? Bélica, inclusive, né? Qual o sentimento que fica? Eu diria que foi uma grande experiência nossa, me tornei
ainda mais cristão com isso? O que ficou mais marcado? Porque o amor é a base de todas essas religiões monoteístas. Desde lá do budismo, lá, e o amor é a base disso aí. É uma viagem que nos marcou muito. Primeiro, possibilitou que nós convivêssemos intensamente durante quase um mês. Você quer conhecer uma pessoa, diz o ditado, viaja com ela. Ela vai se despir, ela vai se desnudar e se revelar nos detalhes. Ali todos os quatro são diferentes, mas essas diferenças não nos separou, sabe? Ali existiu uma forma de respeito, de comunhão, que possibilitou que a gente entendesse. Eu até disse também isso no prefácio. Todo mundo é diferente, nisso que a gente é igual. Ninguém é igual, e nisso que a gente, entendeu? Então foi uma viagem Sem muito dúvida. Está marcante. sendo demonstrado agora, por essa entrevista, vocês quatro participando com o mesmo nível de apreço por cada um de vocês. 17 anos depois, né, ou seja, é um privilégio, né, em pleno... 17 é o livro, 21 anos a viagem. 21 anos, é um privilégio. 21 né? anos. E todos já sexagenários, né? Todos. Não, eles não. Eu sou garoto ainda. Eu só tenho a barba branca, mas eu sou garoto. Sexagenários são eles. É bom Mas ser foi uma coisa maravilhosa mesmo. Só encerrando para dizer o seguinte. Pois não. E para nós que temos essa referência de Jesus, não deixa de ser tocante você ter o privilégio. Olha, teve um episódio na Descida do Monte das Beatitudes, onde Jesus proferiu o Sermão da Montanha. Quero lembrar que, para muitas pessoas célebres, se todas as bibliotecas do mundo fossem queimadas e sobrasse só o texto do Sermão da Montanha, esse seria o texto mais importante para a humanidade. Então, quando nós descemos desse lugar, eu vi uma gruta. Eu vi uma gruta à nossa direita e eu sou contemplativo do grupo. Sabe? O pessoal é um pouco mais atlético, eles andam depressa, e eu só ando mais devagar, que eu vou ficar filmando com minhas retinas, entendeu? Eu gosto mesmo de dar aquele trabalho de contemplação. Eu vi uma gruta, eu entrei naquela gruta, sentei ali e senti um grande sentimento de paz. E dentro dessa gruta, você vê todo o mar da Galileia à sua frente. Aí eles me gritaram, não sei se foi Antônio César ou Albino, começou a gritar, os tacos. Eu peguei e saí, desci e me encontrei com eles. Anos depois, lendo sobre aquele local, eu descobri que essa gruta era onde Jesus se recolhia solitariamente, sem nenhum discípulo, quando ele queria entrar em comunhão com Deus. Imagina o que significa uma experiência dessa. É verdade. Entendeu? Cada um de nós renasceu um pouco. Cada um de nós melhorou um pouco e cada um de nós continua peregrinando pelos passos de Jesus em busca de encontrar a luz através da nossa própria transformação, sabendo que o amor deve sempre ser a bússola a nos orientar para que nós possamos crescer espiritualmente. Para finalizar, queria agradecer a todos os membros do grupo e deixar uma boa dica de leitura, esse livro que está sendo editado neste momento, TV Ambiental, a TV que te reconecta.